Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Já são 7h38, vamos dar início, né? É, vamos orar, vamos pedir ao pastor Davi para fazer a oração inicial. Santo Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que nós temos, e foi o Senhor que nos condicionou a isso, de estudarmos a tua palavra, de refletirmos sobre o teu texto bíblico e, sobretudo, de compreendermos a tua vontade para as nossas vidas, a tua igreja. Por isso, ó Deus, de forma muito especial, nós queremos colocar diante de ti a vida do nosso querido pastor Evanilson,
para que ele, como instrumento poderoso nas tuas mãos, venha nos ajudar na compreensão da tua palavra e venha nos desafiar como teus filhos a colocarmos em prática tudo aquilo que iremos ter como orientação nessa noite. Pedimos também que o Senhor nos ajude, através do teu Espírito Santo, e nos conduza nas nossas orações e na nossa adoração. Assim nós te oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu queria falar que eu não estou em casa, tá certo? Se por acaso cair, é porque eu estou em outra internet e não estou em casa. Se eu não puder voltar, os irmãos podem concluir sem mim, tá certo? Vamos ter mais uma palavra de oração. Logo após a oração, o pastor Evanilson está com a palavra. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais uma quinta-feira. Ó Pai, que estamos juntos para estudar a tua palavra. Nós te pedimos que tu seja com o pastor, como o pastor Davi já orou. Também te pedimos pelo pastor Saul, que se encontra de férias, Senhor. Tu possa estar protegendo, ao Pai, onde quer que ele esteja. E também juntamente com sua família. Nós te pedimos por todas as nossas igrejas, nossas congregações, e te agradecemos pelas bênçãos que tu tem derramado, ó Pai, sobre nós. Também te pedimos, Senhor, pela Igreja de Pinheiros, que tem abençoado o nosso presbitério, ó Pai, pelas prefeituras que também têm contribuído, Senhor, conjuntamente com esta igreja, para que nós possamos abrir novas congregações, ó Pai, e assim com o templo. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Evanilson. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz. Deus possa estar nos abençoando nesta noite. Pegando o gancho, o professor Alexandre, né, que iniciou aí as viagens missionárias no livro de Atos, eu gostaria de trazer uma continuidade, não do tema de Alexandre, mas de um tema em que nós vamos estar abordando, que é sobre o crescimento da igreja. Eu coloquei aí, foi um erro de ortografia, o crescimento de igreja, mas na verdade é o crescimento da igreja, certo? O irmão Otto vai estar nos ajudando aí com os slides, ele já colocou até o primeiro, né? O irmão pode passar. Esse foi uma aula, irmãos, que eu estive dando no seminário, na cadeira de evangelismo, e já que os irmãos vão estar participando de um evangelismo no próximo sábado, aprove, nessa noite, estarmos abordando alguns temas importantes também para o evangelismo, certo? Então, eu dividi essa nossa aula em duas aulas. Hoje e na próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade a essa aula de hoje, certo? Eu vou convidar os irmãos aí que puderem abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no último capítulo. Atos, capítulo 27, versículo 30 e o versículo 31. Atos, capítulo 27, versículo 30 e o versículo 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. E é importante nós guardarmos isso, certo? Paulo recebia a todos que o procuravam. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Hoje, como não vai ser uma exposição desse tema, desse texto que nós lemos, mas sim será um estudo baseado no tema que nós vamos abordar, que é o crescimento da igreja. Crescimento da igreja, irmãos. E antes de nós iniciarmos o estudo, há alguns pontos importantes a serem considerados. O primeiro ponto importante
para que nós venhamos a ter a mente, ou venhamos a ter a compreensão do que é o crescimento da igreja, ou como a igreja pode crescer de forma saudável, nós precisamos entender que o crescimento da igreja, ela é, em primeira instância, obra de Deus. Ela não é obra do homem, ela não é obra do acaso. O homem pode fazer seus planos, o homem pode arquitetar um modelo ou uma forma, mas a palavra do Senhor nos diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós precisamos entender que a igreja, ela é parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos esse corpo de Cristo, como Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios. Todos nós somos importantes, mas a igreja é de Deus. A conversão das almas ou dos homens pecadores, ela não pode ser produzida de maneira alguma pela ação humana. Ela não é obra de homens, como nós falamos, ela é obra de Deus. E o crescimento da igreja, é um tema apaixonante, né? Ela aquece o nosso coração. Ela é bíblico, ela é pertinente e ela é também atual para os nossos dias. Nós devemos buscar o crescimento da igreja com todas as forças da nossa alma, com todo o nosso ser. Deus está comprometido com essa causa nobilíssima, porque Ele mesmo escolheu um povo para Ele, desde a eternidade. Ele nos deu a esse povo a obra, irmãos, de evangelizarmos, de pregarmos o evangelho àqueles que estão perdidos. E deu a esse povo, ao seu Filho Jesus Cristo. Ele comprou esse povo que procede de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de toda nação. E Cristo morreu e verteu o seu sangue para salvar o seu povo escolhido. E cabe a nós, e cabe à igreja, ter em mente isso. A nossa obra, qual é o nosso papel sobre a face da terra? Qual é o papel da igreja sobre a face da terra? É interessante porque há muitas igrejas e há muitos crentes que estão mais preocupados com a política ou estão mais preocupados com a ação social do que mesmo com o papel principal da igreja. Obviamente que a política é importante, que a ação social dentro do seio da igreja é também importante, mas o que é mais pertinente, o que é mais principal à igreja, ou seja, a tarefa principal da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, como nós vamos ver no decorrer desse estudo. O irmão Otto pode passar. Dentro desse primeiro ponto, dessa perspectiva que nós devemos ter em mente de que a igreja é de Deus, de que a conversão do homem, ela não pode ser produzida pela ação humana e que é somente pelo Espírito Santo de Deus que regenera o coração do homem, que é somente o Pai que pode trazer os eleitos a Cristo e que é somente Cristo que pode salvar os pecadores, é que a igreja deve e pode plantar, regar a igreja através da pregação, através da palavra de Deus. Mas só Deus é que pode dar o crescimento à sua igreja. Não obstante, irmãos, nos nossos dias, há muitos crentes que estão dentro da igreja e que estão mais preocupados com o crescimento numérico do que mesmo com o crescimento, aquilo que tange no conhecimento da palavra de Deus. Muitos estão preocupados com números do que mesmo com qualidade. E aí vem os dois extremos que nós vamos ver no estudo. A numerolatria, por um lado, e nós temos dentro da igreja evangélica a numerofobia, certo? Mas nós precisamos entender que o homem planta, o homem rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Paulo já vai advertir isso, escrevendo na primeira carta aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O que nós precisamos entender é que nós somos cooperadores de Deus na proclamação do Evangelho. Mas só Deus pode acrescentar à igreja aqueles que são salvos. No livro que nós lemos, em Atos, agora voltando um pouquinho mais, em Atos capítulo 2, nós conhecemos o texto de cor, mais precisamente a partir do versículo 42 em diante, nós vamos ver, irmãos, que havia comunhão entre os irmãos,
que havia crescimento no meio da igreja, mas a Bíblia diz que era Deus quem dava, Deus que acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós precisamos ter isso em mente. A igreja, ou só Deus, pode acrescentar à igreja aqueles que são salvos. A nossa parte é pregar o evangelho, e a parte de Deus é convencer os pecadores, é de trazer os eleitos à sua igreja, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Ela foi comprada por Cristo, ela foi morta, a morte de Cristo foi para a salvação da igreja. Não é a minha morte, não é a sua morte, é a morte de Cristo Jesus. Irmão, pode passar. Um outro ponto importante a ser considerado é que o crescimento da igreja, ela é também responsabilidade nossa. Mas de que maneira? Nós fomos, irmãos, chamados para dar frutos. Muitos frutos, não são poucos. Cabe-nos sair e semear, ainda que com lágrimas. A semente é a palavra, o campo é o mundo, e os semeadores somos nós, os remidos pelo sangue do Cordeiro. O tempo é agora. Tantos de nós, ou tantas vezes, nós damos desculpas para não fazer a obra do Senhor. Nós dizemos, Senhor, depois eu faço, depois eu me envolvo, depois eu participo. Porém, irmãos, o tempo é agora. Deus chama a cada um de nós a sermos esses semeadores da palavra de Deus. Não com eloquência, não com palavras bonitas, não com um linguajar eloquente, mas sim com obediência à palavra de Deus. Como não lembrar dos missionários que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue por causa do Evangelho de Cristo? Cabe-nos sair e semear esse Evangelho. Nós devemos abraçar, irmãos, com um grande ardor essa gloriosa missão, que os próprios anjos anelam por isso. Essa é uma tarefa, em primeiro lugar, imperativa, ela é, em segundo lugar, intransferível, e ela é, em terceiro lugar, impostergável. Ela é imperativa, porque nós temos essa ordem nos nossos dias. A ordem foi dada há 2000 anos atrás, e ela é válida para os nossos dias. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara, porque os campos estão brancos, mas ainda são poucos os ceifeiros. Meus amados irmãos, refletindo sobre essa ordem do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, e olhando o nosso contexto atual, é de fazer ou de trazer tristeza ao nosso coração, porque a ordem ainda é atual. Os campos ainda hoje se encontram brancos para a colheita. Entretanto, ainda estão faltando ceifeiros para esse trabalho, para essa colheita. Ela é intransferível, porque aquilo que Deus ordenou a igreja fazer, nenhuma outra instituição poderá fazer. Observe, irmãos, os alcoólicos anônimos, ele não pode fazer o que a igreja está ordenada a fazer. Ainda que eles tenham a sua parte social, né, de restaurar vidas, entretanto, a única instituição que possui a palavra de vida eterna é a igreja, somos nós. Por isso, Deus não deu essa ordem a outras instituições. Essa ordem é nossa, essa ordem é sua, essa ordem é minha. Ela é intransferível, porque aquilo que a igreja deve fazer, nenhuma outra instituição poderá fazer. Aquilo que você e eu deveríamos fazer, ou devemos fazer pela ordem de Deus, nenhum outro poderá fazer. É ordem para nós, e nós devemos cumprir cabalmente. E ela é impostergável, porque ela é atual, irmãos. Ela não recai sobre os ombros de outro qualquer. Ela é nossa, é papel nosso. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e vai dizer, ai de mim, se não pregar, ou se não anunciar o Evangelho de Deus. Esse ai de mim, ela traz a ideia no original grego de uma pesada e de uma dura repreensão sobre a vida daqueles que a recebem. Ai de nós, ai da igreja, se não pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. É a mesma ideia daquele ai que o profeta Isaías declarou em Isaías capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus e disse, ai de mim, que sou pecador, e vivo em meio a uma sociedade pecadora.
Ai de nós, irmãos, ai da igreja, se não pregarmos o evangelho de Deus. O crescimento da igreja, ele é papel de Deus, é obra de Deus, porque é Deus quem acrescenta à igreja, aqueles que são salvos, mas ele é também responsabilidade de cada um de nós. Observe, não vai mandar um anjo do céu pregar o evangelho, já mandou você. Alguém já fez essa oração? Senhor, manda um anjo pregar o evangelho para minha mãe. Senhor, manda um anjo pregar o evangelho para minha família, para que eles possam se converter. Irmãos, Deus já mandou você. Deus já mandou a igreja. Somos nós que devemos pregar o evangelho de Cristo. É a igreja quem deve sair das quatro paredes e anunciar o evangelho de Cristo a toda criatura, em todo lugar, e todo o evangelho, o desígnio de Deus. Um terceiro ponto, um terceiro aspecto importante para a nossa compreensão, e pode passar, é que o crescimento da igreja, ele deve ser buscado pelos critérios bíblicos. Deus não está interessado apenas em crescimento numérico da igreja, mas ele quer, e nós devemos desejar isso também, crescimento saudável da igreja. Infelizmente, a igreja brasileira, ou a igreja evangélica brasileira, em números, mas está decadente em qualidade. Basta você olhar para os líderes da igreja evangélica brasileira. Obviamente não são todos, mas se você atentar para a vida do líder, aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer, que a vida do líder é a vida do seu ministério, a vida do ministro é a vida do seu ministério, você vai perceber que nem todos os líderes são líderes bíblicos. Você vai perceber que nem todos os líderes meditam na palavra de Deus, que nem todos os líderes pregam o evangelho de Deus. Alguém já disse, o pastor Renato Vargens, em seu blog, ele fez a seguinte pesquisa com alguns pastores em nossa nação. Quantas vezes você já leu a Bíblia por completo? Pergunta que parece simples, né? Para líderes, viu? Quantas vezes você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e chegou a surpreendente e a triste marca, irmãos, de que a maioria dos pastores no Brasil nunca leram a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E a pergunta que surge é, se um líder, se um pregador, ele nunca leu a Bíblia, a palavra de Deus, se ele nunca leu, se ele nunca se alimentou da palavra de Deus, ele vai pregar o quê? E aí, muitos líderes, para ter esse crescimento numérico, acabam dando as mãos ao misticismo, ao legalismo. Por quê? Porque eles estão mais preocupados em quantidade e não estão preocupados em qualidade. A igreja saudável, ou uma igreja saudável, irmãos, ele cresce, ou ela cresce em quantidade, mas ela cresce também em qualidade. O que adianta termos uma igreja lotada de pessoas que não têm um compromisso com Deus. E vemos em uma geração onde muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. A igreja evangélica cresce em números, em grande parte, mas está decadente em qualidade. Temos extensão, mas não temos profundidade. Temos movimento, mas não há quebrantamento. Nós temos muita palavra de homens, mas nós temos pouca palavra de Deus. E aí é o outro ponto dessa extremidade que eu falei anteriormente, agora há pouco, eu vou pedir para que outro passe, que é evitar esses extremos, irmãos. Em primeiro lugar, é a numerolatria, ou a idolatria por números. Aquilo que eu falei anteriormente. Muitos líderes querem apenas encher a sua igreja com quantidade, mas não com qualidade. E para isso, vale tudo. Menos pregar o evangelho, né? Obviamente. Porque se você prega o evangelho, você não está à procura de quantidade. Você está querendo qualidade. E aí, para se encher a igreja, coloca-se faixa na frente da igreja, com ditos que todos nós já conhecemos, e aí atrai as pessoas do mundo com a atração mundana dentro da igreja para que apenas possa ter os bancos cheios.
Esse é o primeiro extremo que nós devemos evitar. O primeiro extremo é pregar o evangelho para agradar a multidão, para encher os bancos da igreja. É a numerolatria. E aí, do outro lado, ou no outro extremo, nós temos a numerofobia, que é a aversão aos números. Como um exemplo do pastor Hernandes Dias Lopes, em que certa igreja, há 10 anos, tinha 100 membros. Há 10 anos, não crescia. Era aqueles 100 membros. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes faz a seguinte pergunta: porventura pode existir numerofobia, o averso aos números, sem crescimento, sem qualidade? Uma igreja que tem a qualidade bíblica, uma igreja, irmãos, que prega o evangelho, uma igreja que evangeliza a palavra de Deus, ela cresce naturalmente. Porque, mais uma vez, o que eu disse no início, nós somos um corpo, e um corpo que trabalha, ele cresce naturalmente. É a mesma ideia de uma igreja que sai portas afora, que prega o evangelho autêntico e genuíno de Cristo, ela cresce naturalmente. E aí vem um outro, agora, um ponto base do nosso estudo nessa noite. O irmão pode passar. Alguns direcionamentos básicos, irmãos, que se aplicam a todo projeto de plantação de igreja e que também se aplica a todo projeto de evangelização. O primeiro ponto básico que está aí é a dependência de Deus e a oração. Olha que coisa maravilhosa. O salmista no Salmo 121, no versículo 1 ao versículo de número 2, vai dizer, na verdade não é o 121, eu errei na digitação aqui. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Que coisa maravilhosa. Quando nós dependemos de Deus e quando nós temos uma vida de oração, nós não precisamos de melhores métodos. Nós podemos, irmãos, ter melhores comunicadores. Nós podemos ter a melhor equipe de evangelização. Nós podemos ter os melhores pregadores da atualidade. Mas se nós não temos o nosso joelho dobrado, e se nós não somos uma igreja dependente de Deus, nós não sairemos do lugar. Nós podemos ter a melhor retórica, mas se nós não tivermos dependência do Senhor, nós vamos ficar apenas com as palavras. Apenas com as palavras. E alguém já disse que palavras bonitas podem preencher a mente vazia de um pecador. Mas somente vida com Deus, dependência de Deus e oração pode preencher o coração vazio do pecador. Segundo ponto básico da nossa estratégia de evangelização. O irmão Otto pode passar. Segundo ponto básico se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao versículo 30, quando diz: qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Outro ponto que nós temos, irmão, Otto pode passar, nós pegamos o gancho desse Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao versículo 30, é que nós podemos ser cheios de boas intenções e ter uma vida de piedade diante de Deus, mas sem planejamento, nós não saberemos dizer e não saberemos contribuir para o desenvolvimento do projeto. A Bíblia diz, e eu já trouxe esse versículo aqui nessa noite, que o homem faz planos. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um extremo nos nossos dias. Nós não precisamos estudar. Nós não precisamos orar. Basta apenas
falar, e aí pegam até um versículo sem contexto, né? Um texto sem contexto, como pretensão. Abre a tua boca e eu te encherei. Não sei se os irmãos já ouviram, né? Abre a tua boca e eu te encherei. E meu irmão. E você não vai estudar, não. E você não vai fazer planos, não. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ora, não é porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor que o homem deixa de fazer planos. Não é porque nós dependemos exclusivamente da ação do Espírito Santo que a igreja não vai se organizar, porque sem planejamento, as coisas não irão dar certo. Sem planejamento, nós não saberemos como investir os recursos. Sem planejamento, nós não temos nem previsão de quando a igreja estará organizada ou quando o evangelismo irá ser realizado. Nós precisamos planejar, irmãos. E eu vou tratar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas, infelizmente, por falta de planejamento, muitas das vezes as coisas não dão certo. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos sentar e colocar os projetos na mesa. Terceiro lugar, irmão, pode passar. Ao desprendimento e a sabedoria para se comunicar com as pessoas no local em que elas compreendem. Ou talvez eu poderia colocar aqui até na linguagem que elas compreendem. O texto que eu usei aqui, de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 23, vai trazer justamente essa compreensão, essa contextualização, que nós chamamos em teologia, contextualização do evangelista, contextualização do missionário. Porque não adianta, irmãos, nós temos as melhores retóricas e pregar o evangelho para Mariazinha, que não sabe ler, que não sabe escrever. Ela não vai entender nada. O texto de Paulo aqui, ele vai dizer, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para o judeu, olha a contextualização. Paulo usou a lei para pregar o evangelho aos judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora não esteja ou não estão debaixo da lei, não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, ou seja, para os gentios, tornei-me como sem lei. Mais uma vez a contextualização. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim, olha, o fim último, a fim de ganhar os que não têm lei. E aí Paulo vai continuar. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para ganhar tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante da graça de Deus. É importante, irmãos, a contextualização, você pregar o evangelho de maneira que as pessoas entendam o que você está pregando. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o evangelho de Cristo, ou em outras versões, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, traz a ideia aqui que não é somente balbuciar palavras, mas é pregar de maneira que aquela pessoa que está nos ouvindo, ela ouça e entenda o que ela está ouvindo. Outro ponto, o irmão pode passar. Algo maravilhoso, irmãos. Se você quer realmente, ou se você quer realmente alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus, não adianta ficar sentado dentro de sua igreja, esperando que eles apareçam por conta própria. Se disponha a ir até eles, comunicando o evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, ficar acomodados dentro das quatro paredes. Nós precisamos sair e pregar o evangelho de forma que o pecador entenda, de forma que o pecador compreenda aquilo que ele está ouvindo. Mais um ponto. Quarto ponto, o irmão pode passar, que é a excelência no trabalho
É o mínimo que nós podemos oferecer. Infelizmente, há muitas pessoas que oferecem para Deus o resto do seu tempo, né? O resto de suas forças, o resto de suas energias. Infelizmente, há muitos que dão desculpas para não fazer a obra de Cristo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. E esquecem que todos nós temos dons e talentos dados por Deus para fazer a obra de Deus. A questão não é se você pode, a questão não é se você sabe, a questão não é as desculpas. A questão é, será que nós não temos enterrado os nossos dons e os nossos talentos com as desculpas? Eu falei na última pregação em Lagoa Seca, eu gostaria de frisar isso aqui com os irmãos. Eu temo, irmãos, como pastor, eu temo que muitos de nós iremos ser as mesmas pessoas em 2022 que nós fomos em 2021. Eu temo, irmãos, como pastor, que muitos de nós, em 2022, iremos dar as mesmas desculpas que nós damos, ou que nós demos em 2021, para não fazermos a obra de Deus. Se nós queremos realmente evangelizar, se nós queremos realmente plantar uma igreja, se nós queremos realmente que a nossa igreja cresça, e se nós não nos preocupamos em ser igual ao melhor plantador que você conhece, ou que nós conhecemos, algo de errado em nós. Nós devemos nos preocupar em oferecer o melhor de cada um de nós, e de suas habilidades, de seus dons, de seus talentos, para Deus. Porque, afinal de contas, você não faz evangelismo para mostrar a homens. Esse não deve ser o nosso propósito. Esse não deve ser o nosso projeto. Nós não plantamos igreja para mostrar a homens. Nós não pregamos o evangelho para mostrar a homens. Nós não fazemos a obra, irmãos, para mostrar a homens. Nós fazemos para Deus. Isso vale para todos os departamentos da igreja, todas as sociedades internas, todos os ministros do evangelho, todo missionário, todo cristão. Nós devemos fazer a obra de Deus com excelência, não dando resto, não dando desculpas. A excelência naquilo que você apresenta em sua igreja é um instrumento de Deus para alcançar aqueles que estão fora da igreja de Cristo Jesus. Que nós possamos refletir, irmãos, nesse ponto quarto aqui. Será que nós estamos dando o melhor? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus com excelência? O texto que eu li aqui introdutoriamente do nosso estudo, Atos capítulo 27, do versículo 28 ao versículo 30 ao versículo 31, diz que Paulo estava em sua residência, alugada. Mas Paulo não estava descansando em Roma, pelo contrário. Paulo recebia a todos aqueles que o procuravam. Sabe qual é o motivo? Versículo 31. Pregando o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo não falava sobre as suas experiências próprias. Não é interessante isso? Paulo não falava aqueles que ele recebia na sua casa, contando as igrejas que ele plantou, como se gabando, como se orgulhando daquilo que aparentemente Paulo, o grande apóstolo, fez. Não. Paulo recebia todos aqueles que o procuravam em sua casa, em sua residência, e pregava o evangelho, o reino de Deus, com toda a intrepidez e sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes, não a Paulo, não às igrejas que Paulo plantou ou que Paulo fundou, mas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Não é intrigante e não é interessante. Nós já estamos partindo já para a nossa conclusão, irmãos. Não é interessante que Atos dos Apóstolos não tem fim, não acaba. Você não vê Lucas dizendo assim, fim, ou amém. Né? Alguns vão dizer
que Atos dos Apóstolos, ele continua. E Atos, capítulo 29, é a igreja contemporânea. Atos, capítulo 29, é você, sou eu, somos nós, a igreja atual. A pergunta é, será que nós temos feito a obra de Deus com a mesma excelência, por exemplo, que o apóstolo Paulo fez, pregando o reino de Deus e falando sobre as coisas referentes a Cristo Jesus, ou será, irmãos e irmãs, que nós temos nos calado diante da maravilhosa oportunidade que nós temos para pregar o evangelho de Cristo Jesus? Olha que oportunidade nós temos, irmãos. Em meio a essa pandemia, o mundo está um caos e a igreja é a única instituição que há paz, ou que tem as palavras de vida eterna. A igreja é a única instituição sobre a face da terra que nós caminhamos com a certeza que num dia nós estaremos com Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Aproveitemos, irmãos, as oportunidades que Deus nos concede de pregar o reino de Deus e anunciar as coisas referentes a Cristo Jesus. Que nós possamos estar engajados na obra e no reino de Deus, que nós possamos estar engajados na igreja local, que nós possamos, amados irmãos, amar os perdidos, e que nós possamos chorar pelas almas dos perdidos, porque afinal de contas, você tem a oportunidade de pregar o evangelho, não a uma pessoa de carne e osso simplesmente, mas você tem a oportunidade de pregar o evangelho a uma alma que vai passar toda a eternidade, ou na presença de Deus, ou longe de Deus. Por fim, o irmão Otto pode passar o nosso último slide. Plantar igrejas. E eu acrescentaria aqui, fazer evangelismo é a melhor maneira, irmãos, de nós cumprirmos a grande comissão de Jesus. É a melhor maneira, irmãos, de nós fazermos novos discípulos. É a melhor maneira que nós temos de promover um crescimento saudável na igreja evangélica brasileira. É a melhor maneira que nós temos. É nos alegrar com aqueles que estão no campo. É orar por aqueles que estão no campo. Mas não somente isso. É de ir ao campo. A obra evangelística, a obra missionária se faz de 3 maneiras. A primeira, obviamente, indo. A segunda, orando. E a terceira, contribuindo. Entretanto, alguns dizem assim, erroneamente: se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode ir, você pode contribuir. Não, irmãos. A questão não é se você não pode ir. A questão é, você já está no campo missionário. A sua casa é o seu primeiro campo missionário. Depois, os de fora. Primeiro, a sua casa. Os seus familiares, aqueles que convivem com você. E alguém já disse que o campo missionário mais difícil de um missionário é a sua própria casa. Porque na casa, ou na sua casa, você não consegue enganar. Você é autêntico. Você é a pessoa que todo mundo conhece na sua casa. Por isso que ele é o campo missionário mais difícil de ser alcançado. Mas é a sua casa. Deus não vai enviar um anjo para pregar o evangelho na sua residência. Ele já enviou você. Você é o missionário em potencial de Deus aí na sua casa. Na rua em que você mora. Na igreja local em que você é membro. A minha palavra final desse nosso estudo, falando sobre evangelismo e sobre o crescimento da igreja, sobre plantação de igrejas, é a seguinte: se envolva com os trabalhos local. Se envolva com a igreja local. Você tem um dom. Você tem talentos dado por Deus. Não enterre. Não enterre. Mas trabalhe com aquilo que Deus lhe deu. Talvez não é seu dom de pregar. Talvez não é seu dom de cantar, como não é o meu dom. Meu dom não é cantar. Talvez o seu dom seja de visitar os irmãos enfermos. Talvez o seu dom seja de contribuir financeiramente para a obra missionária. Talvez o seu dom seja de auxiliar aqueles que estão passando por necessidades, seja físicas, materiais, espirituais.
Eu não sei qual é o seu dom, mas você tem dom. Deus deu dons à igreja para a edificação da própria igreja. É isso que Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Efésios. Deus deu dons aos homens para a edificação do corpo de Cristo Jesus. E talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, o meu dom é ficar quieto no meu banco. Esse não é o seu dom. Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que aquele membro que aparentemente possa ser, aparentemente, o mais simples, ele é o mais importante. Aquele que nós, muitas das vezes, não valorizamos, são os mais importantes. Por isso, se envolva nos trabalhos da sua igreja local. Aos irmãos aqui conosco, aqueles que vão nos assistir posteriormente, que você possa se envolver nesse trabalho evangelístico. A grande comissão não foi dada aos anjos, não foi dado aos nobres, não foi dado aos intelectuais. A grande comissão foi dada à igreja, a você e a mim, meros mortais, seres carnais, caídos em pecados. Mas nós temos essa grande responsabilidade em nossas mãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus possa nos encorajar, que Deus possa nos inquietar a orar pelos perdidos, a chorar pelos perdidos, a clamar a Deus pela salvação daqueles que estão conosco, daqueles que estão à nossa volta, que Deus possa inquietar a nossa igreja, irmãos, para dobrar os nossos joelhos e clamar por misericórdia sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Deus ainda tem os seus eleitos, os seus escolhidos, e é porque nós não sabemos quem são os eleitos e os escolhidos, é por isso que nós pregamos a toda criatura, pregamos todo o desígnio de Deus. Deus possa encorajar a nossa igreja, que Deus possa inquietar as nossas vidas para realizar a grande comissão. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Não sei se alguns irmãos têm algum comentário ou alguma dúvida a fazer. Não sei se Otton já vai poder colocar aí já o nosso próximo estudo, aí já para adiantar o tema do nosso próximo estudo. Se algum irmão tiver alguma dúvida ou alguma pergunta relacionada ao estudo, ou algum comentário a fazer também. Muito bom. Muito bom. Acho que caiu para mim, a irmã Zelinha. Acho que a sua internet caiu para mim, eu não entendi. Muito bom o estudo, pastor Evanilson. É. Muito bom mesmo. Amém. Eu queria fazer justamente essa referência que a missionária fez. Um estudo muito bom, um assunto muito urgente, e nós sabemos, de fato, como igreja, que nós precisamos pensar muito mais nesse assunto. O nosso crescimento deve ser um crescimento saudável. Primeiro, ele deve acontecer, né? Se não for assim, o Senhor Jesus não teria dito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas, infelizmente, nós vivemos dias em que a igreja está muito acomodada e que esses assuntos, eles precisam urgentemente voltarem aos nossos púlpitos, às nossas reuniões, aos nossos encontros. Nós buscamos muitas vezes, e isso também é muito bom, mas nós buscamos muitas vezes assuntos teológicos, assuntos profundos, como eu já disse, são assuntos importantes também, mas infelizmente esquecemos da ordem de Cristo Jesus à sua igreja, que é justamente o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, louvado seja Deus pela iniciativa, glória seja dada ao Senhor pela vida do pastor Evanilson, que tendo aí um estalo do Senhor, trouxe-nos nessa noite esse assunto tão importante. Parabéns, meu irmão. Amém. O propósito é fazer com que, infelizmente,
há muitas pessoas que têm muita teoria, né? E teoria não forma missionários, né? Pelo contrário, forma fariseu. O problema dos fariseus é que tinham muita teoria na mente, mas pouco amor no coração. E é justamente contra isso que Jesus combateu, não é? Muito conhecimento, pouca vida. Infelizmente, há muitas pessoas que estão muito acomodadas nos bancos e apenas ter conhecimento e não praticar. Correto. Nós possamos sair das quatro paredes, do comodismo, né? Há muitas pessoas que se queixam assim, mas a nossa igreja tem tão poucas pessoas, né? Eu falei sobre isso em Lagoa Seca. Tem tão poucas pessoas em nossa igreja, né? Aí nós procuramos culpados em nossa igreja. O sangue de Adão e de Eva corre muitas das vezes em nossa veia, né? Foi Eva, foi a serpente, foi o Senhor que me deu Eva. E aí nós queremos procurar culpados. E eu falei justamente sobre isso. A pergunta certa não é por que tem tão poucas pessoas em nossa igreja. A pergunta é o que eu, particularmente, tenho feito para que a minha igreja, a igreja que eu sou membro, a igreja local, seja uma igreja acolhedora. Né? O propósito é esse, é amarmos uns aos outros, inclusive aqueles que estão perdidos nas ruas. O irmão Otto colocou aí, irmãos, já é o tema do nosso estudo da próxima quinta, tá certo? É o nosso segundo estudo aí sobre evangelismo, certo? Então já fica o tema aí, e esse slide de hoje já posso colocar lá, disponibilizar no grupo da igreja, certo? Os irmãos desejarem. Esse aí já é do próxima quinta, que está com o nosso irmão Otto. Deus te abençoe, Edna. Foi muito bom você estar conosco. Passa a palavra ou acho que o nosso irmão Lindenberg ou o presbítero Jorge, se alguém não tiver mais dúvidas. Amém. Amém. Eu pensei que não ia dar para me acompanhar o estudo, né? Tá fora de casa, sem a internet, só do celular, e o celular já descarregando, só tem 10%, mas graças a Deus deu para acompanhar sim, né? Que nós possamos crescer não desordenadamente, né? Nem que sejamos pessoas com poucas estaturas, nem também tão grande e desordenado, né? Que também não tem sentido, né? Que nós possamos crescer segundo a vontade do Senhor Jesus. Eu queria passar a palavra para Jorge dar os avisos, e depois dos avisos que tiver, pode encerrar com a oração. Os avisos também estejam orando, né? Próxima sexta-feira temos o evangelismo. Desculpa, no próximo sábado temos evangelismo. Então, aqueles também que não podem participar, estejam orando. Amanhã nós temos trabalho também de oração, irmã da SAF, na sexta-feira. E vamos à Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica com a missionária Zé Araújo, culto à noite. Nós estamos com o pastor Davi. Então, essa é toda a dinâmica do trabalho da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo estudo. O irmão Evanilson vai dar prosseguimento também na próxima quinta-feira. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor. Até a próxima quinta. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para Deus todos. abençoe Para a todos todos, em nome de Jesus. para todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, acredito que o presbítero esqueceu de fazer a oração final, não foi? Verdade. Tá. Como já saiu algumas pessoas, vamos Vamos fazer a oração deixar assim. final, então a gente faz. A missionária Zélia pode fazer essa oração aí para a gente encerrar. Amém. Filho querido da glória, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento.
de estudo da tua palavra. Te agradecemos pela vida de teu filho, pastor Evanil, pelo excelente estudo que o Senhor colocou e à disposição para real mesmo. Que o Senhor continue abençoando e nós, a igreja do Senhor aqui presente, possamos colocar em prática para que tão somente o teu nome, ó Deus, cresça e o Senhor seja engrandecido e glorificado, não só pelo grupo aqui, mas por aqueles que hão de ser alcançados em Cristo Jesus, o Senhor. Seja com evangelismo no próximo sábado, nos ajuda para que sejamos instruídos em suas mãos. Seja com o estudo da dominical, seja com a pregação à noite com o teu servo, pastor Davi, seja, Senhor, com o culto de oração, enfim, toda a dinâmica da tua igreja. Tome em suas mãos. Em nome e para a glória de Jesus. É assim que nós te oramos, ó Pai, já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém, Edna. Deus te abençoe, Zelinha, Edna, e a família Araújo, e a família de Otto, que ainda está lá. Deus abençoe tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal.
Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.